Transformação digital conectada com o potencial máximo do seu negócio. É preciso ser dinâmico e ter habilidade para manter o equilíbrio quando o todo está em movimento. Ser digital não é sobre dominar apenas tecnologias. Ser digital é sobre criar experiências únicas. A TTI é expert em evoluir negócios através de estratégias e produtos digitais, utilizando práticas ágeis, DevOps e tecnologias inovadoras aliadas a uma cultura colaborativa e imersiva com nossos clientes, gerando entregas de alto valor em ciclos curtos e customizados ao seu negócio. Você está pronto para competir digitalmente? TQI. Crie, transforme, evolua, inove. Começa às 3 mesmo? Ou não? Às 3, né? Eu acho, mas eu não estou nessa parte da organização, eu sou na parte técnica. Tá. É Dia mais 2 fácil. e 2h35, né? Se quiser deixar ligado, eu desligar ou fica na tua mão. Oi, oi, agora sim. Muito boa tarde. Vamos começar aí, então, aqui na sala 2 do nosso homenageado André Turning. E vamos começar agora com o Sebastian Ferrari. Ele vai falar aí um pouquinho para a gente, indo além do técnico, para desenvolver sistemas que evoluem na velocidade do negócio. Tá bom? O palco é todo seu. Valeu, obrigado. E aí, galera, beleza? Beleza, muito bom. Então tá, deixa eu pegar aqui. Então tá, eu sou o Sebastian Ferrari. Eu vou falar sobre como que a gente pode ir além, né, do técnico para a gente andar na velocidade do negócio. Gente, faz muito tempo que eu não palestro ao vivo assim, e é a minha primeira vez que eu palestro no Argel Brasil, então estou um pouquinho nervoso, mas vai dar tudo certo no final, como sempre. Então, eu só queria perguntar para vocês, olá galera, tudo bem? Só levantar a mão, só para conhecer vocês, aí, show, de bola. Então tá, saber que são pessoas reais, né, que estão palestrando. Então tá, então como falei, né, indo além do técnico, né, então a gente não vai falar muito sobre coisa técnica de fato, então vocês não vão ver código, né, uma pena, né, mas geralmente eu faço palestras de código, né, mas dessa aqui não, né, justamente porque esse é o ponto. Então, eu sou o Sebastian Ferrari, você pode me chamar de Sebas, você pode me achar nas mídias sociais aí, com Sebas5384, no Twitter, enfim. Eu sou uruguaio, não sou brasileiro, mas eu moro no Brasil faz um tempo já. Então eu já falo os Paranauê, os mano lá e tal. Aprendi tudo isso. Devo estar dificultando bastante para ela. Eu sou CTO e cofundador da Thaler. É uma empresa, a Thaler tem mais de 10 anos já. A gente criou justamente com o objetivo de a gente fazer umas coisas diferentes. Então, se quiser conhecer o que a gente está fazendo e tal, a gente tem um blog bem massa. Tem aqui um pessoal da Thaler também, aqui na frente. É isso aí. Eu tenho mais de 15 anos já construindo sistemas. Estou chegando já quase 20, eu acho. Se contar direitinho, pode ser já 20. Então, já sou um velho, né? Eu sou agilista e praticante do fluxo unificado, que é uma coisa que a gente co-criou aí com algumas empresas, como a Object, que estão aqui presentes também, né? Com o pessoal e tal. Se quiserem também saber mais o que é o fluxo unificado, né? A gente tem bastante material sobre isso. E eu estou há mais de 2 anos já praticando o DDD.
E o DDD é uma coisa que tem me ajudado bastante nessa jornada, né, de tentar transitar um pouco mais, né, saindo um pouco mais da parte mais técnica, né, indo mais para a parte mais de negócio, né, entender melhor qual que é o problema que a gente está tentando resolver, né, porque eu percebi que só focar na parte técnica ali, fazer a parte técnica do jeito mais rápido, melhor, procurar a melhor tecnologia, né, aquela biblioteca JavaScript que saiu, que é a melhor do mundo, que é a mais rápida do mundo, né, isso não vai resolver os problemas de negócio muitas vezes, né, então isso fez muita parte da minha jornada. Então tá, por que eu ia dizer com a velocidade do negócio? Bom, primeiro porque é o seguinte, o negócio muda toda hora, certo? Então a gente precisa se adaptar, né? A gente como organização ágil, né? A gente precisa ficar se adaptando, né? A novos desafios que aparecem, né? Então a gente faz uma proposta de mudança, certo? Uma proposta para a gente poder, digamos assim, atender essa mudança, né, do negócio. E a gente começa a desenvolver, né? A gente faz todo o processo de desenvolvimento, né, e tudo mais, né? E aí a gente gera um novo sistema e todo começa, né, e vai de novo. Só que muitas vezes a gente começa a perceber que essas propostas de mudança, né, não conseguem acompanhar a mudança do negócio, né? A gente começa a ver que muitas vezes o processo de desenvolvimento começa a se tornar uma barreira para o negócio, né, um impedimento para o negócio. Né, eu já tenho visto falar assim de pessoas de negócio falando assim, cara, eu quero fazer aquilo, mas você está me falando que vai demorar mais, não sei o quê, e é complexo, e envolve outras áreas, e não sei o quê, e tal, né? Então, o objetivo com o que eu vou falar hoje é justamente da gente tentar diminuir essas barreiras, né? Tentar diminuir esses impedimentos e tornar o software, né, a solução, o sistema que a gente desenvolve, uma parte essencial do teu negócio que habilita novas oportunidades de negócio. Isso vem muito, assim, esse entendimento que a gente olha, né, de tipo assim, faz isso, depois faz aquilo e vai resolver todos os problemas, né, de negócio, é muito por causa de um pensamento muito linear que a gente tem, né? Geralmente a gente fala assim, a gente ouve muito político, por exemplo, falando isso, né, tipo assim, eu vou fazer tal coisa e vai resolver tal outra coisa, né, e às vezes, muitas vezes, aquela coisa que ele fez terminou gerando outros problemas, né, então a gente entende que esse pensamento linear, muitas vezes, num ambiente complexo, né, nos problemas complexos, muitas vezes não resolve, não é suficiente. E isso é porque, cara, quando a gente vai lá, né, fala com pessoa de negócio, fala assim, a gente vai fazer isso e aquilo, né, a gente, quando vai começar a fazer, a gente começa a ver que isso está conectado com outras áreas, com outras coisas, a gente percebe que não é tão simples assim, né, não é tão linear. Então, isso é porque o sistema, ele evolui com o passar do tempo. E é isso que torna complexo, né, no final. Né? Então, o sistema, ele começa, muitas vezes, com um modelo simples da realidade. Né? A gente começa o projeto, né, e fala assim, não, agora eu vou fazer o projeto certo, agora eu vou fazer do jeito certo, com as melhores práticas, né, eu vou fazer ele bem simples, bem enxuto, né? Só que com o passar do tempo você vê que isso não acontece, né? Com o passar do tempo você vê que as coisas começam aos poucos começa a ficar mais complexo, né? Fica mais difícil de mexer, né? Fica mais lento. Então, uma alternativa a esse pensamento linear é o pensamento sistêmico, que vem se falando bastante, né? Inclusive, né, no Agile Brasil, né, nesse evento, se fala bastante, né, disso, né, que é da gente que tem um modelo mental que nos ajuda a dar sentido a toda essa complexidade, né, que acontece, né, incentivando um equilíbrio entre o reducionismo e a emergência. Né, e isso, muitas vezes, a gente foca muito no reducionismo, que é uma característica muito comum, digamos assim, da engenharia, né, que é da gente pegar um problema complexo, né, e a gente pega ele, cada pedacinho, né, e a gente foca muito só em estudar como que aquele pedacinho funciona, né, e a gente trata, né, de focar, muitas vezes, em otimizar só aquele pedacinho, né, mas a gente, às vezes, não entende como é que o todo se conecta, né, como é que o todo se conecta para poder fazer, né, com que o sistema funcione. E a emergência, né, achar esse equilíbrio com a emergência é não só focar, né, em como que essas partezinhas funcionam, senão entender como que elas se juntam e se organizam para poder atingir um objetivo. Beleza? Então, essa emergência são os padrões, né, que terminam emergindo, né, através da junção de todas essas partes. Então, o que é um sistema? Só para a gente setar aqui um entendimento sobre o que eu quero dizer com o sistema. O sistema é um conjunto de elementos que eles estão todos interrelacionados,
organizados para servir alguma função ou, às vezes, né, um objetivo, né, buscar um objetivo específico. E isso é uma frase da Donella Meadows, que é, enfim, uma das pessoas que eu estudo bastante e gosto bastante. Ela fala muito, faz desses 70 e tantos, né, que ela fala bastante sobre pensamento sistêmico, sobre sistemas sustentáveis e tudo mais. Então, vale a pena dar uma estudada nela. No evento se falou sobre ela. Então, só para dar um exemplo, geralmente a gente começa com um modelo inicial, né? É rápido criar, né? A gente faz um crudezinho ali, pá, né? Bem rapidinho, né? A gente cria um modelo ali rapidinho de como que a gente vai resolver o problema, né? Só que à medida que a gente vai evoluindo, vai resultando no famoso Big Ball of Mud, né? Que inclusive foi o mestre Yoda ali que deve estar por aí. Não sei se está aqui nessa palestra, mas deve estar aí no evento, que deu esse nome, né? E isso é muito porque muitas vezes a gente constrói o sistema e a gente não toma um cuidado para a gente criar uma arquitetura, né, que permita com que o sistema seja mudado de uma maneira mais rápida, né, uma maneira que a gente consiga manter uma velocidade que seja boa para o negócio. Né? E muitas vezes, beleza, funciona, né? Tipo assim, quem não trabalha aqui com um sistema legado, né, super complexo, que funciona, mas ninguém sabe como funciona, né? Tipo assim, você pergunta para uma pessoa, aí a outra pessoa sai um pedaço, a outra pessoa não sabe direito, aí a outra pessoa já saiu da empresa, nem está mais ali, e aí ninguém quer mudar, né? Porque, né, vai que quebra, né, e tudo mais. Então, as mudanças, né, que a gente quer fazer na velocidade, né, do negócio, elas terminam não acontecendo muitas vezes, ou elas são muito arriscadas, ou elas são muito difíceis de fazer. Né? Então, esse gráfico aqui é um gráfico super científico que eu fiz, como vocês podem ver, né, cheio de dados, né, pesquisa que eu fiz, mas é só para ilustrar o que eu quero dizer com que a complexidade do design, né, que a gente faz desse sistema termina evoluindo muitas vezes, né, a complexidade dela termina evoluindo muito, né, com o passar do tempo. E a passagem do tempo é um fator muito importante para fazer com que isso se torne complexo. Mas o que a gente mais ou menos quer, geralmente, é manter um crescimento de uma complexidade essencial, digamos assim, que é a complexidade que ela já é inerente do problema que a gente está resolvendo. Né? É uma complexidade que a gente precisa conviver com ela, a gente precisa gerenciar essa complexidade. Né? Não é simplesmente dizer, não, o meu sistema ele é complexo ou não é complexo. Ou, né? É uma complexidade que ela está aí, só que, às vezes, se torna, né, um prejuízo, né, para o negócio. Então, esse aqui é um gráfico muito massa que eu gosto do XP, que ele mostra que muitas vezes a gente termina... Cadê o negocinho? Cadê a bolinha? Não funciona, beleza. Mas muitas vezes a gente termina fazendo o design do sistema, fazendo uma modelagem, fazendo uma linha transversal aqui, né? A gente termina tipo já indo direto porque a gente acha que a gente vai precisar algum dia, certo? Quem nunca fez isso, né? Quem trabalha com código sabe que em algum momento a gente já se pegou falando assim, vou fazer isso aqui porque vai que o cara precisa e aí, pô, vai dar certo, né? O cara fala assim, pô, o cara é massa, né? O cara consegue pensar lá na frente e resolver um problema antes de eu ter ele, né? Tipo assim, é muito, muito massa. Né? Só que isso termina tornando o sistema mais complexo, né, e tudo mais. Isso vem do Yagni, esse gráfico aqui, que você provavelmente não vai precisar disso. Então, uma ilustração aqui do que pode acontecer, né, do over-engineer, né, que a gente termina fazendo muitas vezes, né, que o cliente chega pedindo, cara, que eu gostaria de um carrinho para ir para um lugar e tal, não sei o quê. E aí a gente fala assim, cara, vou fazer o melhor motor, né, vou gastar todo o dinheiro aqui, né, a gente não pensa assim, mas a gente termina fazendo isso, né, a gente termina, muitas vezes, a gente fazendo uma solução para um problema que muitas vezes o cara nem tem, e a gente termina gastando todo o dinheiro, né, todo o tempo que tinha ali, para a gente entregar no final uma coisa que muitas vezes nem era o que ele queria, né, ele queria outra coisa, ou às vezes ele queria menos do que isso. Então, como eu falei, né, isso vem do Extreme Programming, que é uma coisa que a gente adota bastante na Thaler. Então, vindo do Yang, né, a coisa mais simples que a gente possa funcionar, realize progresso em pequenos passos, né, para a gente poder gerar aprendizado o mais rápido possível, né, e design por meio da refatoração, ou seja, o design do modelo que você vai fazer, ele não está 100% correto. Ele não precisa estar 100% correto. O que você precisa é você abraçar de que você precisa mudar esse modelo, né, e você tornar com que essa mudança seja barata, seja rápida, né, não seja arriscada. Né. Então,
eu já me cansei de ouvir arquitetos chegando para mim e falando assim, cara, dessa vez a gente precisa fazer o modelo certo, a gente precisa fazer uma reunião aqui, alinhar todo mundo para a gente fazer, e ficar, às vezes, sei lá, um mês desenhando a modelagem e tudo mais. Né? Hoje em dia não se faz tanto assim, mas uma semana já é um absurdo, né? Fazer uma modelagem, né, e tudo mais, porque a gente precisa acertar, porque depois não vai ter tempo para mudar. Né? E isso acho que é a causa raiz muito dessa necessidade o tempo todo da gente querer acertar na modelagem correta. Né? Tem economistas que falam, né, que modelos, não existe um modelo certo. Né? Todos os modelos estão errados, mas eles podem ser úteis. Né? Então, a gente tem dois extremos, geralmente, que é o design caótico e aleatório, que termina evoluindo ali de toda essa complexidade, né, por causa do tempo e tal. E a gente tem aquele design prematuro, né, aquele big design upfront, né, que a galera fala, né, que a gente termina demorando muito tempo, a gente faz apostas, né, a gente fala assim, cara, esse é o modelo certo, é esse aqui que todo mundo vai precisar, né, e isso termina sendo mais lento do que a gente precisa. Então, o que a gente quer é achar alguma coisa ali no meio, certo? A gente quer fazer um bom design, né, e que seja incremental. Só que, como é que a gente faz isso? E por isso que vocês estão aqui. Então, só que por que a gente precisa conviver com essa complexidade? Por que a gente precisa gerenciar essa complexidade? É porque a complexidade que existe no software é o resultado inerente da complexidade do domínio, que é essencial para o negócio. Né? Só que tudo isso misturado com a complexidade técnica, que são os modelos, conceitos, né, toda essa complexidade que a gente termina fazendo, né, todos esses jargões técnicos, sistemas, banco de dados, não sei o que e tal, né, gateways aqui, balancer, tudo isso é uma complexidade que a gente termina tendo de uma maneira acidental. Né? Então, também é importante a gente manter essa complexidade acidental o mínimo e o essencial possível. Né? Ou seja, a gente tentar manter um equilíbrio ali. Certo? Mas, o que é o domínio? O que eu quero dizer com isso? Então, eu vou falar sobre o DDD aqui, tá, galera? Então, eu vou mencionar algumas coisas que vêm muito do DDD. Então, o que é o DDD? O DDD desculpa, o que é o domínio? Né? O domínio é uma esfera específica, né? Onde acontece alguma atividade, né? Ou seja, é o que uma organização faz, certo? O que um produto faz, né? Ou dentro desse domínio é o conhecimento, que é o como isso é feito. Né? Então, voltando, né? Então o domínio é uma esfera, né? Onde acontecem coisas, certo? Dentro dessa organização, que pode ser fluxo de trabalho, pode ser processos de software, enfim, tudo mais, né? E dentro desse domínio, você tem conhecimento, que é o como isso acontece, beleza? Então, tá. Então, sendo bem simples, assim, é a área do problema, beleza? Então, a gente tem, geralmente, a área do problema e a área da solução, tá? Então, o domínio é a área do problema, é o que dá motivo à existência desse software. Porque o software ele tem que ter um propósito, lembra? O sistema tem que ter um propósito, né? E tem que estar muito bem claro esse propósito, não pode ter mais do que a gente precisa, né? Que é onde surge, né, o acidental, né, e tudo mais. Então, a gente conhece esses modelos, a gente conhece esses domínios, né, a gente já tem visto eles por aí. Né? A gente às vezes vê que a gente tem um sistema ali separado só para fazer o onboarding, a gente sabe que tem um sistema ali só para fazer as vendas, um sistema só para fazer precificação, marketing, por aí vai, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui sobre como é que a gente modela, né, por que é importante a gente fazer modelos, né, desses domínios. Tá? Vamos supor que a Rosa, ela se chama Rosa, tá, gente? Ela tem uma cachorra, tá? Que ela ficou doente, estava em casa, e ela teve que sair correndo, né, para casa, né? E ela queria achar a melhor rota, né, de metrô para poder chegar lá e salvar a cachorrinha dela. Né? Então, ela recorreu, né, a um app, certo? A um produto, né, um produto digital para poder traçar essa rota. Só que se ela não tivesse esse app, provavelmente ia ser uma tarefa bem complexa, porque se ela olhar um mapa, né, um mapa real, né, da cidade, e a gente tiver que traçar uma linha, tudo de como é que vai, demoraria muito mais tempo, é muito mais complexo. Ou seja, a vida real, né, o domínio do mundo real, ele é muito mais complexo, né, do que o modelo que a gente termina fazendo desse domínio, para justamente resolver o problema, certo? Então, o modelo parte daí. Por isso que as fábricas de carro, enfim, eles gastam milhões de dólares fazendo só modelos, né? É justamente por isso. Então, tá.
Então, o que é o DDD? O DDD, né, o Domain Driven Design, tá? Não é o prefixo lá para fazer ligações e tal. É uma abordagem de design de software com um foco muito grande na modelagem do software para corresponder a um domínio de acordo com a entrada dos especialistas desse domínio. E essa é a parte mais importante do DDD, eu acho. Inclusive, todas as palestras que rolam, né, do Eric Evans, com o passar dos anos, ele vai enfatizando cada vez mais de que o DDD, uma das coisas mais importantes do DDD é justamente criar essa colaboração entre o pessoal de negócio, né, que entende muito bem o domínio, e o pessoal, né, que sabe muito bem como fazer essas soluções, né. A gente falou bastante sobre isso. O Rafael Casas, aqui, meu sócio, ele falou sobre isso hoje, fazendo story mapping numa palestra. E foi só voltando aqui. O DDD ele foi criado pelo Eric Evans em 2003, né? Então faz tempo já. Existem alguns livros por aí também, do Bob Vernon, que é muito bom também, o Implementing Domain Driven Design, né? Tem bastante prática ali de como é que você pode, né, implementar, né, o DDD, e o Distilled ali, que é um resumo, digamos assim, né, um entendimento do Bob Vernon, né, sobre o DDD, sobre o livro, né. Mas você pode falar assim, cara, mas não é muito velho, tipo, não é uma coisa de 2003, né? Tipo, estão em 2022, né? Não está meio desatualizado isso, né? Cara, eu te diria que não. E está voltando muito agora o DDD, muito por causa dos microserviços. Porque um dos desafios maiores que a gente tem com microserviços é o quê? É justamente entender quando que a gente cria um serviço, quando que a gente não cria um serviço. Como é que a gente vai agrupar esses serviços? Como é que esse serviço pertence a esse outro? Né? Como é que eles se conectam? Por que eles deveriam estar juntos? O que deveria estar acoplado? O que deveria estar desacoplado? Né? Então, todas as perguntas, muitas vezes, elas são tomadas, tipo, eu acho que deveria ser assim, e vai fazendo, né? E nunca se conversa com a área de negócio. Nunca se entende, de fato, como é que o negócio funciona. A gente foca muito no tático, no DDD, geralmente, que são nos padrões técnicos, né? Tipo, entidade, repositório, não sei o quê, né? Toda essa parte tática, né? Esses padrões de design, né? E os devs, eu acho que cada vez estão se distanciando do problema. É incrível, assim, antigamente os desenvolvedores estavam muito perto, assim, do pessoal que é mais especialista do domínio, né, que entende muito bem do problema, ou às vezes esses programadores, eles são as pessoas que estão dentro desse domínio, são as pessoas que entendem do problema, né? A gente vê isso, tipo, assim, os contadores, por exemplo, antigamente eles aprenderam a programar justamente para resolver problemas, né, de economia, né, e tudo mais, certo? Para fazer modelos, né, utilizar a máquina para isso, né? Então eles entendiam muito bem do domínio, mas hoje não. Hoje a gente tem uma sala totalmente isolada ali, um monte de dev lá, tomando decisão sobre como é que deveria ser o modelo e tal, e nunca, nem se fala com o cliente, nem sabem qual que é a dor dele, de onde que surgiu isso. Eles só, às vezes, recebem um requisito falando assim, ó, o usuário precisa fazer tal coisa. Tá, mas para quê, por quê, quando, como é que chegou nisso, né? Por que eu preciso fazer aquilo? Às vezes eu poderia fazer outra coisa e resolver o meu problema, né? Beleza. Então, o DDD ele é separado em duas categorias, digamos assim, esses pilares que ele tem. Um é o estratégico e o outro é o tático, como eu falei, né? Eu vou focar mais hoje no estratégico. Então, o estratégico, que eu acho que é uma das partes, né, como eu falei, mais importantes do DDD, porque ele traz ferramentas justamente para a gente modelar, né, e entender melhor o domínio de maneira colaborativa. Ou seja, ele dá as ferramentas para a gente poder ter alguma coisa visual, né, ter algum instrumento ali, né, ferramentas, que a gente consiga trocar uma ideia com o cara de negócio e o cara não falar assim, cara, eu não entendo nada disso aí. Isso aí é topologia de, tipo, banco de dados, Apache Solr, MongoDB, com não sei o quê, com sistemas de gateways, e ele não entende nada disso. Então, se a gente chega com uma arquitetura para essa pessoa assim, né, ou às vezes com jargões, né, que só fazem sentido para a gente, como desenvolvedores, né, como pessoal técnico, o cara não vai conseguir entender. Então, a gente vai ter um custo muito enorme de se comunicar, às vezes a gente tem um trabalho muito forte de tradução, né, e a comunicação termina nem acontecendo muitas vezes. Né. Então, uma das ferramentas é os contextos delimitados, os bounding contexts, a linguagem ubíqua e o mapeamento de contextos, né, o context mapping. Eu vou falar um pouco sobre eles. Então, só para não falar que não falei, né, nada técnico, né, tem todos esses padrões estáticos que eu estava mencionando do DDD,
que acontecem dentro de um contexto delimitado são entidades, value objects, aggregates, repositories, serviços, eventos, que é uma coisa muito importante que a gente vai conversar agora, módulos e factors. E você pode continuar inventando, e não existe exatamente uma arquitetura de DDD, tá, gente? Isso é uma coisa que se fala muitas vezes, isso aqui é uma arquitetura de DDD. Isso é uma arquitetura que é compatível com o DDD, e você nunca precisa ter uma arquitetura única dentro do teu sistema. Você pode ter uma parte que é uma arquitetura específica, outra parte que é uma outra arquitetura, certo? Então, tá. Então, eu preciso de tudo isso. Preciso de todos esses padrões, todas essas coisas, todas as heurísticas e tudo mais? Então, eu diria que não, mas você pode começar a utilizar algumas dessas ferramentas no teu dia a dia, né, digamos assim, nas trincheiras, né, para tentar levar algum tipo de informação, ter algum tipo de instrumento ali para você poder conversar com esse pessoal, né, com o pessoal que entende mais do problema, né, que não entende esses jargões nossos. Então, como falei, eu vou focar no design estratégico. E o design estratégico ele vai ajudar a gente a construir esse entendimento coletivo, né, para a gente poder se aproximar desses especialistas do domínio, né, ou seja, esse especialista que entende muito bem do problema, né. São aquelas pessoas que geralmente a gente recorre para perguntar, cara, como é que funciona isso, por que precisa, né, e tudo mais, né, para a gente poder desenhar um sistema que ele foque no domínio principal do negócio. E a gente não, às vezes, focar esforços em lugares onde a gente não precisa, né? Às vezes a gente termina gastando muito tempo fazendo um sistema de login, e o core, digamos assim, da empresa não é isso, é, sei lá, reservas, entendeu? Não tem nada a ver. Por que a gente está fazendo isso? Então, tá, o que é o contexto delimitado? O contexto delimitado é uma delimitação linguística, é uma delimitação conceitual, de conceitos. Aí eu vou explicar um pouco mais sobre isso. É uma maneira de você limitar um conceito a um determinado contexto. É o que dá significado a um substantivo. Substantivo é uma coisa, certo? Uma entidade, né? Enfim, né? É um objeto, alguma coisa que a gente dá nome, né? Geralmente. É um conceito. E essa separação, essa delimitação desses contextos, para a gente separar esses conceitos, evita ambiguidades. Então, quando eu falo, gente, a conta não está funcionando, né? Para um desenvolvedor, o cara pode falar assim, cara, mas conta do quê? Conta de login, conta de profile, conta de bancária, conta do quê? Conta do quê você está falando? Às vezes, dentro de um contexto só, você pode ter conta bancária corrente e conta de crédito, conta de, sei lá, conta de poupança, conta de várias contas, certo? Então, existe uma ambiguidade ali, e essa ambiguidade é o que termina gerando essa complexidade, porque às vezes você tem um modelo só que ele está interconectado com vários tipos de problemas, vários casos de uso, né? Então, o contexto delimitado, só para dar um exemplo, quem aqui não tem um sistema que tem um modelo ou uma variável chamada user, ou usuário, né? Tipo, é bem comum você ver isso, né? E a gente, muitas vezes, termina criando isso porque a gente fala assim, tá lá, assim, eu, como usuário, gostaria de fazer tal coisa, né? Ou alguma coisa assim, certo? Ou a gente fala assim, cara, todo mundo usa usuário, então eu vou falar de usuário, certo? Só que quando a gente vê, né, a gente termina utilizando o mesmo modelo para vários casos de uso, como, por exemplo, às vezes o usuário que ele quer reservar uma passagem, né? Mas para reservar a passagem, ele precisa logar, ele precisa se autenticar, precisa se identificar, né? A gente precisa de tudo isso, certo? Mas está tudo conectado com o mesmo modelo, todo conectado com uma mesma tabela, né? Muitas vezes, certo? Então, isso termina criando, né, para diferentes contextos, um mesmo conceito, e ele termina sendo ambíguo. E isso termina trazendo um custo, digamos assim, de tradução entre o negócio. Porque o negócio, muitas vezes, quando eu vou falar com o pessoal que lida com reserva, pode ser que ele não fale assim, pode ser que ele fale de outro jeito. E aí termina criando um monte de modelos complexos, né? Essa complexidade começa a surgir justamente dali, onde você tem um modelo só com vários tipos de problemas. Beleza, aí quem nunca fez isso, né? Vamos fazer do zero, porque aí a gente consegue resolver o problema, né? Tipo, né, tá muito complexo esse sistema, tá muito lento, né? Então vamos fazer do zero, né? Cara, eu geralmente, para meus clientes, eu falo que não, porque a gente consegue muitas vezes mapear e entender melhor esses contextos, e a gente entender aonde que a gente pode refatorar, onde que a gente pode separar e começar a melhorar esse sistema.
Então, o contexto delimitado, né, que é o que a gente estava falando. Então, como é que seria isso? Uma abordagem. A gente trazer um limite ali, né, e a gente dá um nome real como o pessoal utiliza, né, que é um passageiro, né, e na parte de identificação e autenticação, chamar de usuário, né, e separar eles. Né. Beleza. Depois disso, como é que a gente faz, como é que a gente dá nome a esses conceitos? A gente utiliza a linguagem ubíqua. A linguagem ubíqua é uma maneira da gente criar uma linguagem, né, que seja delimitada por esse contexto, certo? E ela não tem ambiguidade, ela não tem jargões, mas ela também não é universal, ou seja, não quer dizer que você tem que definir uma maneira de falar uma coisa e convencer toda a organização a utilizar essa mesma palavra para tudo. Não é uma linguagem universal, ela se delimita ao contexto, beleza? E tudo isso porque a gente precisa ter essa comunicação, né, entre os especialistas, né, que estão envolvidos, né, e tudo mais, com o pessoal mais técnico. Né. E aí você pode terminar criando um glossário bem simples sobre o que significa cada conceito, delimitado pelo contexto. Beleza? Isso é uma prática que você pode começar amanhã, se você quiser. Então, por que comunicação é importante? Por que a gente cria uma linguagem importante? Porque organizações, segundo, né, o Melvin Conway, isso já é a lei de Conway, as organizações que desenvolvem sistemas de software, elas tendem a produzir sistemas que são cópias das estruturas de comunicação dessas organizações. Então, se a comunicação ela é cheia de ruído, cheia de ambiguidades, precisa ter um curso ali de tradução, várias pessoas, né, a gente sabe como é que funciona esse lance de telefone, né, quebrado, né, enfim, telefone sem fio, né, então, né, tipo, você fala uma coisa, fala outra, e quando chega lá no desenvolvedor é outra coisa, nada a ver, né. Então, a comunicação, né, é muito importante. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode mapear, para a gente entender como é que se conectam. Né. Lembra que a gente estava falando que um sistema, ele é feito de partes, né, interconectadas. Né. Então, uma das maneiras para a gente fazer isso é utilizando o mapa de contexto, o mapeamento de contexto. Existem várias maneiras da gente se comunicar entre esses contextos. Um deles é o upstream e downstream, e o outro é o da parceria. O upstream e downstream é como se fosse um rio. Ou seja, tudo que for feito no sistema de pagamento, todos os conceitos que estiverem lá, tipo assim, se tiver uma palavra lá chamada, sei lá, pagamento, ou pago, ou alguma coisa assim, ele vai diretamente para a venda, para o sistema de venda. Esse mesmo conceito vai ser utilizado. Né. E é como se fosse um rio. Né. Você joga um barquinho ali no rio, ele vai, né, para o downstream. Né, e o downstream não tem como falar assim, cara, não faz isso, né, e tal. Né. Então, nesse caso, é a mesma coisa. Você tem ali um fluxo, né, que você meio que adota um estado de conformista, digamos assim, ou seja, você se conforma que qualquer conceito que chegar para você, você vai aceitar. E a parceria é que você tem uma certa influência com outro sistema para mudar a API, né, para mudar a modelagem, né, para você adaptar um pouco ao teu contexto também. Então, uma outra maneira também de você resolver esse tipo de problema onde você está conformista ali, onde você simplesmente adota esse conceito e chega e suja todo o teu código e toda a tua modelagem e deixa ela mais complexa, é você adotando uma camada de anticorrupção. Beleza? Então, simplesmente é uma camada ali que traduz de um conceito para o outro. Simplesmente isso, não faz mais nada. Então, se alguma mudança acontecer no sistema de pagamento que você não tem influência, porque é um time que é intocável, sei lá, é um sistema pago, externo e tudo mais, né? Você consegue detectar isso já logo, né, nessa parte do sistema ali, nessa camada que tira que traduz, né, para esse contexto, né, para a linguagem utilizando esse contexto. Então pensem que é como quando você entra na tua casa. Por exemplo, eu faço isso. Né, eu estou na rua, né, então eu estou dentro desse contexto, né, da vida real, né, com meus tênis, todo sujo e tal, né, na rua. Mas quando eu vou entrar na minha casa, eu tiro, certo? E eu boto outra coisa, que são, né, as minhas pantufas, né, e tudo mais, certo? Por quê? Porque eu estou em outro contexto, estou dentro da minha casa. Então pensem que o Anti-Corruption Layer serve meio que para isso. Aqui é um exemplo de mapeamento de contexto. Uma das coisas muito interessantes que você pode ver aqui é que a gente dá categoria a esses domínios, a esses subdomínios. Né? Então, a gente vê aqui, ó, subdomínio, inventório, né, e o contexto. E, às vezes, a gente pode ter vários contextos, né, e tudo mais. Mas o que são esses subdomínios? A gente categoriza eles em 3 partes. O primeiro é o core, ou seja, é o que é essencial para o negócio, é o que
onde você vai querer o maior investimento. É onde tudo que você fizer ali é diferencial, é o que te diferencia no mercado. É onde você vai gastar maior ênfase, né, maior esforço, né, e tudo mais. Depois é a categoria de suporte, que é o que é necessário para o negócio funcionar. Beleza? E o outro é o genérico, que geralmente são soluções de prateleira, tipo sistema de login, né, ou sei lá, SAP, essas coisas assim, você termina simplesmente alugando, né? É um software de prateleira porque ele é muito genérico. Você aplicaria em qualquer outro contexto, não é especial, né, para o negócio. Então, como eu falei, a gente tem a área do problema e a área da solução. Então, a gente poderia dizer que a área do problema é o domínio, né? E a área da solução é o contexto que a gente termina delimitando ali, beleza? Então, tá. Como é que a gente faz para a gente entender mais sobre essa área do problema? A gente, como pessoas mais técnicas, digamos assim, né? A gente pode utilizar o Event Storming. Para quem não conhece, o Event Storming ele é uma plataforma de validação, exploração e construção do storytelling do negócio de maneira colaborativa. Provavelmente vocês não entenderam nada que eu falei agora, né? Mas é o seguinte, galera, a gente, né, pode utilizar o Event Storming para a gente criar histórias que a gente não tem jargões, a gente não tem jargões técnicos. A gente consegue, de uma maneira colaborativa, contar histórias para a gente criar essa modelagem no final, para a gente resolver o problema do nosso cliente e ter essa comunicação, né, mais abstrata, sem a gente entrar, de fato, como é que a gente vai resolver aquilo. Né, qual que é a tecnologia que a gente vai usar, se a gente vai usar Node.js, ou vai usar Java, ou vai usar o banco de dados tal, ou aquilo, entendeu? Beleza. O Event Storming foi criado pelo Alberto Brandolini em 2012 e evoluiu bastante na comunidade de DDD. Ele é baseado em workshops e o conceito de Game Storming, que existe um livro para isso, para construir narrativas com eventos. E a gente, com isso, a gente consegue construir modelagem colaborativa desses processos, fluxos de trabalho, né, jornadas de usuários, né, e tudo mais. O mais legal disso é que, cara, você começa com um canvas em branco, então você gera um ambiente mais seguro para que as pessoas possam chegar lá com o que elas sabem do negócio, com o que elas sabem do sistema. E de maneira colaborativa, com vários aspectos, né, vários pontos de vista, eles conseguem contribuir. Né? E fazendo perguntas, como, por exemplo, quem é que está fazendo aquilo? Quando que faz isso? Aonde que faz? Né? Em que situação? Né? E para que ela faz isso? Isso são perguntas que você vai estar fazendo para você construir essa história. Né? Então, o Event Storming, assim, na nutshell, a gente utiliza post-it. Então, para quem gosta muito de post-it, Event Storming vai ser animal para você vai gostar para caramba. Então, a gente tem cores para essas post-its, beleza? Cada cor significa alguma coisa e ela tem uma ordem. E seguindo essas regras, você está muito salvo, beleza? Então, você começa com um ator, né, um usuário que faz um comando, faz alguma ação, né? E essa ação é um comportamento que, geralmente, é uma interação com algum sistema. Né? Então, por exemplo, a Rosa lá, né, daquela história que eu contei, né, quando ela queria ir lá para salvar o cachorrinho e tal, ela abriu, né, o seu produto digital ali, o app, né? Ela usou o app ali, né? E fez uma interação com o app para saber, né? Como é que ia fazer isso. A partir daquela interação com algum componente, né, do sistema ou um sistema externo, o resultado disso é um evento. Ou seja, aconteceu alguma coisa. Fez uma busca, né, sei lá, enfim, pediu uma rota e por aí vai, certo? Então, a gente tem o evento, né, por isso que é Event Storming, beleza? O Storming vem justamente desse processo colaborativo, né, e o evento que é o resultado desse comportamento desse usuário. Né? E esse evento, a gente pode utilizar ele para a gente gerar dados, né? Para a gente gerar essa modelagem que a gente muitas vezes não sabe direito como fazer. Né? Como a gente às vezes faz, né, fica, né, como eu estava comentando, né, a gente fica muitas vezes tipo, tentando fazer aquela modelagem perfeita, né, porque vai que a gente precisa para a gente fazer umas queries lá e uns relatórios que o cliente vai me pedir e tal, não sei o quê. Né? Então, a gente pode deixar isso para depois. A gente pode utilizar, derivar desses eventos, né, modelos de leitura. Tá? Para a gente trazer dados que podem ser utilizados para a gente construir essa UI. Né? E essa UI pode ter muito mais flexibilidade, né, de mudar, né? Porque a gente não tem um modelo que está amarrado a como é feita essa interação. E a gente pode reagir a esses eventos através das policies, que são regras de negócio. Né? Então, quando acontece isso, faz tal coisa. Certo? E aí, você, né, fecha o círculo e começa tudo de novo. Certo? Então, tá, por que eventos? Porque o evento é uma maneira da gente entender o sistema
E o sistema, como eu falei, né, ele tem um propósito, é a base disso, certo? É a estrutura, né? Então a gente tem as interconexões, as relações desses elementos, né? A gente tem, através dessas interconexões e relações desses elementos, emerge um comportamento. E esse comportamento gera um evento, que é o resultado, certo? Então nos ajuda. Então o Event Storming vai ter algumas etapas. Você vai primeiro explorar, depois você vai gerar caos, depois você vai... e aí você começa, né, a fazer os eventos. Né? Então, nesse caos que você termina fazendo com todo mundo, você reúne todo mundo numa sala ou numa reunião e todo mundo vai ficar contando, né, uma história através desses eventos, todos desorganizados, como você pode ver. Esses eventos são sempre em passado, geralmente, mas isso não é tão importante. E dali começa a emergir uma estrutura, né, ordenada ali, né, de como que as coisas funcionam e tudo mais, né, de uma maneira colaborativa. A partir disso, começam a surgir ali, muito emergente, você não precisa fazer muita coisa, é lindo de ver e é divertido. É muito melhor do que alguém chegar com um monte de documentação e um monte de reunião chato, né? Você começa a emergir, você consegue emergir ali um monte de contextos, né, e subdomínios, né, e tudo mais. E aí você começa a organizar, né, a modelar o teu software de uma maneira que faz mais sentido para resolver o problema. Aí depois você vai começar a validar essas narrativas, né, e existem vários sabores de Event Storming, que tem o Big Picture, tem o Process Modeling e tem o Software Design, cada um para coisas diferentes, né, envolvendo pessoas diferentes. Né. Aqui é um exemplo de Software Design. E, cara, tudo isso é importante, sabe por quê? Porque, como o Alberto Brandolini falou, o entendimento do desenvolvedor é o que se torna software, e não o entendimento do stakeholder ou do especialista do domínio. Então, a gente precisa ter esse entendimento como desenvolvedores. Né? E, por anos, acho que a gente ficou realmente juntando todos esses times da organização misturados num software só. Né? De uma maneira sem limitação, sem nada. Então, é isso, galera. O ponto aqui, a mensagem que eu gostaria de dar, realmente, é que assim, a gente precisa criar mecanismos, né? Criar maneiras da gente poder conversar melhor com esse pessoal, né, que entende muito bem do problema, para a gente realmente fazer modelos, né, para resolver os problemas de uma maneira essencial e a gente cuidar dessa complexidade que muitas vezes cresce, que a gente termina refazendo tudo. E é isso, pessoal. Obrigado. Muito bom, parabéns, Sebastião. Valeu. E, galera, a gente tem uns minutinhos aí para perguntas. Quem começa? A comunicação foi bem assertiva aí. Deixa eu só pegar aqui um lencinho para a gente poder passar. Alô, alô, som. Beleza? Boa tarde. Tudo bem? Tudo Daniel bem. Curado, Will Bank, Beleza? ex-PicPay, ex-PagSeguro. Então, estou falando no contexto de fintech. Legal. Dicas, ideias, sugestões de como que a gente pega sistemas complexos, monolitos, geralmente, com culturas diferentes do que a gente vem aqui, discute no dia a dia, Sim. de conseguir remar para o mesmo lado, entender muito do que a gente vê, pressionado por market share, concorrência, Sim. eventos acontecendo no mundo, como é que a gente consegue convencer, como é que a gente consegue mostrar a importância e a oportunidade de encontrar uma alavanca sistêmica fazendo esse tipo de exercício em empresas de grande complexidade. Tá. Vocês já passaram por isso aí? Sim, claro. Né? A gente inclusive- passa isso no dia a dia, a gente entende a importância de ter esse tipo de exercício, né? Legal. Mesmo sendo de agilidade, agilista, a gente começa a entrar nesse tipo de domínio. Como é que a gente consegue convencer C-levels, diretores, a ter um momento de baixar o IP, sentar, ouvir, fazer esse tipo de exercício para a gente ter um ganho no futuro? Sim. Eu acho que cara, uma coisa que eu descobri, que esse pessoal de negócio que está frustrado muitas vezes, né, e bota toda essa pressão, então, eles adoram ser escutados. Né? Eles gostam de poder falar, e falar como é que as coisas funcionam, e falar que aquilo lá funciona daquele jeito, por fulano, por aquilo, né, e tudo mais. Então, o Event Storming, ele pode começar
nas trincheiras. Pode começar com vocês. Simplesmente vocês chamando o maior quantidade de pessoas que vocês conseguirem, que tenha conhecimento para poder responder as perguntas que você vai fazer, como falei ali, quem, né, quando, né, e tudo mais. E entender melhor como funciona, né? Então, você chamando algumas pessoas que têm, digamos assim, alguma disponibilidade, né? Que muitas vezes pode ser uma pessoa de UX, né? Um designer de UX, por exemplo, que entende um pouco ali, entende às vezes bastante, né, do domínio. Se você tiver essa pessoa, né, para você poder envolver ela de um event storming, por exemplo, cara, vai ajudar muito. À medida que você vai começando a fazer o event storming, eu não falei exatamente como fazer o event storming aqui, mas tem no blog ali, não tem mais o link, mas no nosso blog a gente está criando material sobre o event storming, como fazer ele e tudo mais. E uma das coisas que você vai começar a perceber é de que vai começar a surgir perguntas que você pode levar essas perguntas para o pessoal de negócio. Então, em vez de você, digamos assim, chegar lá e falar assim, cara, me diz como funciona, não sei o que, não, você chega com perguntas específicas, entendeu? E isso faz com que gere um interesse, entendeu? Não vou falar para todo o contexto, porque eu não sei bem qual a cultura, né, que você falou, né? Mas das culturas que eu tenho visto, quando a gente chega com perguntas bem pontuadas e objetivas, eles se prestam para responder. E isso não te trava para você fazer o event storm. Inclusive, tem um elemento chamado hotspot, que é justamente para você colocar um post-it ali, falando assim, ó, tem uma dúvida aqui, não sei como funciona isso aqui, vamos perguntar depois. E aí você continua fazendo o event storming, entendeu? Então, uma das maneiras é você fazer isso. Pega esses hotspots todos que você coletou junto com a galera e leva para o pessoal de negócio. Se o pessoal de negócio falar assim, cara, de onde que estão surgindo todas essas dúvidas? Vocês já deveriam saber isso? Sei lá, alguma coisa assim, né? Você pode falar, cara, a gente queria escutar vocês. A gente gostaria de escutar vocês. E muitas vezes eles não querem conversar porque você começa a falar um monte de jargão, entendeu? Você começa a falar um monte de palavra que só faz sentido para vocês, entendeu? Para o pessoal mais técnico. E isso intimida um pouco, sabe? Tem uma injustiça epistêmica ali, sabe? Ali que rola, entendeu? Porque às vezes a pessoa não demonstra autoridade sobre aquilo que ela está falando, né? Ou ela já tem um preconceito sobre, tipo assim, a pessoa de técnico não sabe nada de negócio, então não vale a pena nem falar com eles, entendeu? Vai lá falar diretamente com um product owner ou com alguma coisa assim, entendeu? Então, acho que, cara, o máximo que acho que a coisa mais importante que eu posso te falar, como dica, né, é de que, cara, foque em fazer com que o event storming comece de baixo, entendeu? Comece com as pessoas que você consegue coletar, dá um tempo para elas poderem fazer o event storming, tá? Fazendo um ambiente seguro, onde errar não tem problema, não tem erro, tá tudo bem, entendeu? Fazer o event storming errado, sabe, sem ter um bom resultado no final. E o resultado no final, ele é muito bonito de ver. Você vai ver, quando você começar a fazer o event storming, no final sai uma coisa que qualquer pessoa da organização consegue ler. Porque não tem nenhum jargão técnico ali, entendeu? É uma linguagem que qualquer um consegue olhar e falar assim, a pessoa pagou, e quando pagou, gerou o boleto, quando gerou o boleto, caiu no e-mail, quando não sei o quê, e quando você quer ver, isso envolve várias áreas da organização, entendeu? Então, isso começa a emergir, sabe? É uma coisa mais, tipo, uma ferramenta mais pull-based, ou seja, é uma ferramenta que você vai puxando da ferramenta, da caixinha de ferramentas, à medida que você vai precisando dessas coisas. Em vez de você chegar e falar assim, galera, você precisa aprender tudo isso aqui do Event Storming para vocês começarem a fazer. Entendeu? Você consegue ir introduzindo. Começa com eventos, depois começa com sistemas, depois começa com atores, depois vai para, entendeu? E assim vai. Qualquer coisa eu estou por aí também, se quiser trocar ideia. Exatamente. Então, para a gente terminar aqui bem cravadinho, Sebastião, muito obrigada. E valeu, obrigado, pessoal. encontra com vocês aí nos corredores. Valeu, pessoal. Valeu, galera.